A partir de agora, nós teremos aqui na Sala Israel Sverner o painel Visões e Versões. Convidamos neste momento o engenheiro químico João Rui Dornelles Freire, que será o moderador deste painel, e os professores José Vitor Bontempo, professor da Escola de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que atende ao CBP do Canadá, Leonardo Simon, professor da Escola de Engenharia da University of Waterloo, que atende ao CBP do Canadá, e o professor doutor Marco Aurélio De Paoli, ex-professor da Unicamp e atual presidente da ABPOL, Associação Brasileira de Polímeros. Sejam todos muito bem-vindos, nossos painelistas e o nosso moderador. E, de imediato, nós passamos a palavra para a condução dos trabalhos deste painel ao engenheiro João Rui Dornelles Freire. Seja bem-vindo, João Freire. A palavra é tua para a condução dos trabalhos deste painel. Seja bem-vindo, Freire. Boa tarde a todos. Boa tarde, Luiz Afonso. Eu estou aqui me organizando. É um prazer estar apoiando o Congresso neste painel. Esse painel que, na minha opinião, vai trazer uma visão bastante interessante de um pouco de tudo que já foi dito no dia de hoje, né? Nós, com os painelistas, né, professores doutores, né, são membros aí da academia com atividades na geração de pesquisa e conteúdo, professor doutor Marco Aurélio Paoli, professor doutor José Vitor Bontempo, professor doutor Leonardo Simon. Na minha opinião, eles vão trazer uma pincelada de verniz para dar mais qualidade ainda do que nós já ouvimos aqui no dia de hoje. Desde a primeira fala da representante da Ellen MacArthur, a Thaís, com uma visão ampla, mas também muito objetiva, né, com caminhos para a economia circular. Depois, Gustavo Alvarez falando da rede de cooperação, as iniciativas das empresas, das entidades, dos sindicatos. Agora acabou de falar o presidente Gerson Haas, pelo Sindicato Plástico, pelo Instituto Sustemplas. Então, nesse momento, agora, esse painel vai trazer uma visão de cada um desses pesquisadores nesses temas, né? A sua visão de academia, a sua visão de geração de pesquisa e conteúdo. A ideia desse painel nós vamos ter três perguntas. Em cada uma dessas perguntas, os painelistas apresentam as suas visões, né? E, ao final desse momento em que os pesquisadores apresentam as suas visões, as suas posições, as suas visões e versões, né? Porque nada é tão exato assim que só tenha uma versão, né? E o que a gente quer aqui é trazer conteúdo, o compromisso do Congresso Brasileiro do Plástico é trazer conteúdo para que visões e versões cada vez sejam mais convergentes e produtivas. Então, ao fim das três perguntas, um tempo para debate. Para, então, falar primeiro, né? Vamos falar sobre os temas propostos, né, pela própria organização, né? E o primeiro nós queremos falar um pouco com esses nossos painelistas sobre as aplicações do plástico. Essa ampla experiência e diversidade colocada nesses painéis todos, né? Agora a gente gostaria de ouvir esses estudiosos trazendo quais as aplicações de destaque do plástico na área da saúde, na área da conservação de alimentos, nas áreas de bem de consumo. Então, o tema fica na área das aplicações, e eu chamo primeiro para falar o professor Marco Aurélio Paoli, né,
que tem um amplo currículo, como eu já mencionei en passant, mas eu gostaria de ler, porque ele é realmente relevante. Ele possui pós-graduação na Universidade Federal de Brasília, doutorado em Química pela Universidade de São Paulo, pós-graduado no Instituto Max Planck e na Universidade de Frankfurt, com bolsa na Fundação Alexander von Humboldt, em 77. Trabalhou como professor e pesquisador em várias instituições de renome internacional, publicou algumas centenas de artigos científicos focados no tema, orientou teses de dissertação, teses de mestrado e doutorado. Tem ampla experiência na área de química, com ênfase em polímeros, eletroquímica, atuando principalmente nos temas de degradação, estabilização de polímeros, formulação de termoplásticos, polímeros condutores e outros temas bastante específicos que têm relevância para a nossa discussão de hoje. Então, agora, conosco, na sua posicionamento, na sua visão sobre as aplicações do plástico, o professor Dr. Marco Aurélio de Paoli. Por favor, professor. Desculpe, eu estava desligado para não atrapalhar. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer aí a apresentação e agradecer o convite para participar desse debate. Como presidente da Associação Brasileira de Polímeros, eu acho que é sempre importante discutir essas questões, né? E dentro desses temas aqui, eu entendi que vamos falar de 3 temas, mas primeiro vamos falar do aplicações, né? Saúde, alimentos, bens de consumo. É difícil hoje você falar de aplicação de plástico, seria mais fácil talvez falar aonde não é aplicado, porque também não ia achar nenhum ponto, né? Na área de saúde, nós temos, se nós entrarmos hoje numa sala de cirurgia, nós vamos encontrar mais material de plástico do que encontraríamos há 20 anos atrás. Todos os equipamentos são feitos de plástico, as mangueiras, as sondas, as seringas, muitos dos equipamentos que os médicos usam, mesmo as cirurgias que são feitas remotamente, né? Quando o médico insere uma sonda no paciente, trabalha no computador, o computador que ele está usando é feito de termoplástico, o mouse é de termoplástico. Então, realmente, a área da saúde hoje regrediria pelo menos 150 anos, se não os termoplásticos. Então, é muito importante. Na área de alimentos, eu vou citar uma coisa que é pouco conhecida, mas é muito interessante. Alguns anos atrás foi lançado um aditivo para estufas de alimentos que otimiza o comprimento de onda da luz que a planta faz fotossíntese. Ou seja, com esse aditivo e a cobertura plástica, se consegue aumentar a produtividade de uma plantação em estufa de até 30%. Imaginem como isso é importante em termos de produtividade. A mesma área agriculturável, o mesmo sistema, a mesma estufa, você só muda a formulação do plástico e consegue aumentar a produtividade em 30%. É sensacional isso daí. E na área de bens de consumo, né, é uma área que é impressionante, né? Tudo que nós usamos hoje em dia, vamos falar daquilo que nós estamos usando com maior frequência nessa fase de trabalho por videoconferência, que são os computadores, que são inteiramente feitos com termoplásticos injetados. Todos os circuitos eletrônicos são feitos também de termoplásticos. Então, a área de bens de consumo é uma área que talvez mais se beneficie com o uso de termoplásticos. Eu acho que, da mesma maneira, se nós fôssemos eliminar os termoplásticos dessa área, nós iríamos regredir pelo menos 2 séculos nos bens de consumo que nós dispomos. Então, é muito importante o uso dos termoplásticos. Eu não estou incluindo aí os elastômeros, que também são polímeros e participam da mesma, tanto quanto em todos esses setores.
Então, essas áreas que foram escolhidas, saúde, alimentos, bens de consumo, elas hoje dependem fortemente dos materiais termoplásticos. Isso seria a contribuição que eu gostaria de dar nesse momento. Muito obrigado, professor de Paoli. Então, agora eu gostaria da visão do professor José Vitor Bontempo, também na mesma temática, né, das aplicações já citadas, e trazendo aí dentro dessa visão do professor, né, aquelas aplicações que estão aí no dia a dia da gente, né, que nós da indústria temos até algum já base teórica, né, mas o ser, né, o cidadão, ele tem ainda muito a conhecer das possibilidades aí desses materiais. Por favor, professor José Vitor Bontempo. Boa tarde, pessoal, todo mundo. Prazer estar aqui, né, com os colegas que eu estou conhecendo agora, o De Paoli, o Leonardo e o Freire aí na condução, e principalmente ao evento, que eu estou deslumbrado com o evento, né? Fiquei a manhã inteira assistindo e até me sinto muito com responsabilidade muito alta de acrescentar comentários e insights adicionais a tudo que já foi hoje discutido, né? Eu vou explorar um lado que eu acho que o meu perfil é um pouco diferente do De Paoli e do Leonardo, que embora lá na origem eu também seja engenheiro, mas, aliás, uma retificação, não existe escola de engenharia química, existe a escola de química. Tem que falar isso lá, senão o pessoal na retaguarda vai reclamar, né? Estuda-se engenharia química na Escola de Química da UFRJ. Então, está feita a correção. Mas eu sou um engenheiro químico que dedicou a vida, em parte, a esquecer a engenharia química, né? Eu ainda fico dialogando com alguns engenheiros químicos de ponta, como o De Paoli, o Leonardo aqui e o Freire, né? Mas, na verdade, a minha trajetória foi na direção da economia da inovação, na gestão da inovação, né? O nosso grupo de pesquisa trabalha nessa linha, a bioeconomia circular. Então, a gente tem um background lá atrás, o meu, uns 40 lá para trás, né? De engenharia química, mas o nosso trabalho é muito mais nas estratégias, nos processos de inovação. Então, eu vou tentar fazer um comentário complementando o De Paoli, né? Lembrando que nós estamos mais ou menos presos em casa, né, há 1 ano e meio, né? E, nesse momento, a gente lidou muito com o plástico, né? Lidou com o plástico, por exemplo, nas máscaras, né? Lidou com o plástico quando começou a ter que higienizar os alimentos, separar, limpar. Isso aumentou bastante o meu consumo aqui de filme plástico, né? E aí, quando foi tomar vacina, teve lá o contato, né, com a ampola, a seringa, né? E nesse processo todo, né, a gente teve quer dizer, percebe, né, a participação desse material. Mas um lado interessante, né, por exemplo, o que ele acabou proporcionando, né, algumas inovações interessantes, né? Eu peguei uma só para ilustrar, né? Uma coisa que a gente também fez frequentemente, todo mundo preso em casa, né, muita gente fez, encomendar comida, né? Encomenda comida no restaurante, né? Eu nem sei o que é um restaurante, eu sei que lá parece que é um lugar onde a gente senta e come e tal, mas, né, eu, como todo mundo, encomenda, né? Meus restaurantes, até de preferência, aqui do canto, e aí tem a famosa embalagem, né, os potinhos onde vem o alimento, né? E aí isso, poxa, o que eu faço com isso? Normalmente eu jogo fora, né? Mas aí surge, né, uma oportunidade interessante, né? E aí a discussão de economia circular, a discussão das aplicações do plástico, estão sempre ligadas a movimentos de novos modelos de negócio, de encontrar novas maneiras inteligentes de lidar com o material, com o descarte, com a valorização desse material. Aí surge uma empresa na França, até diversas, mas é de Paris, chama-se Reconcil, que monta um esquema, é o seguinte: ela fabrica os equipamentos, os potes, ela fornece o pote para o restaurante vende a comida, retorna com o pote, ela vai ao restaurante, pega os potes, tem um processo de lavagem industrial, ela reigieniza esses potes e retorna com os potes, né? Então, é uma inovação de modelo de negócio proporcionada pela pandemia, né?
bastante interessante. Quer dizer, eu acho que essa relação entre a potencialidade técnica, né, específica que o De Paoli lindamente ilustrou, né, ela também é uma incentivadora de novos modelos de negócio, de novos esforços, né? E acho que, e aí pensando mais numa outra aplicação, né, acho que todo mundo aumentou um pouquinho o consumo de vinho nesse período, né? E aí, outro dia, eu li uma coisa sensacional no Financial Times, que não é revista de química, que não é uma revista, né, é um jornal super bem respeitado de business, de economia. O artigo era o seguinte: qual é a embalagem mais sustentável para o vinho, né? Todo mundo acredita que é o vidro, né? E ele, nesse artigo, mostrava como o vidro é problemático, como o vidro é pesado, como cada vinho vem numa garrafa diferente, como é que isso coloca problemas, e aí apareciam as alternativas. E aparece alguém fazendo uma alternativa usando PET, alguém usando uma alternativa usando latinhas, né? É meio chocante, né, pensar que vão nos entregar agora, no próximo delivery, né, o vinho numa latinha de 300 ml, né? Mas essa é uma discussão interessante, né, e que eu achei que era bem inserida aí no nosso ambiente de pandemia, né? Então, acho que o plástico tem um papel sensacional nas nossas aplicações, está tendo, né, um papel na pandemia, vai ter na pós-pandemia, e eu queria só lembrar isso, que é a ligação do lado tecnológico com as inovações de modelo de negócio, que são muito importantes. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Bom Tempo, e eu vou corrigir uma pequena falha, eu não li o currículo do professor José Vitor Bom Tempo, então eu me redimo aqui, né, um breve currículo aqui: engenheiro químico pela Universidade do Rio de Janeiro, a Federal do Rio de Janeiro, mestre em engenharia de produção da COP, também na Federal do Rio de Janeiro, doutor em economia industrial, doutor em economia industrial da École des Mines de Paris. Atualmente é coordenador do grupo de estudos de bioeconomia. E aí eu puxo, né, essa sua experiência que o senhor já apresentou, né, que trabalha a questão da solução, né, do uso do plástico na economia, na melhor aplicação do plástico já na sua utilização. Então, muitíssimo obrigado, professor José Vitor Bom Tempo. E agora, passando, então, para esta mesma leitura das aplicações, o professor Leonardo Simon, que é professor do Departamento de Engenharia Química da Universidade de Waterloo, no Canadá. Desde 2002, ele leciona na pós-graduação do curso de Materiais de Ciência e Engenharia, Polímeros, Nanocompostos, e tem uma experiência também aqui na Federal do Rio Grande do Sul, onde pesquisou áreas de síntese e caracterização de materiais e nanocompósitos. Professor Leonardo Simon, a sua visão aí das leituras, das aplicações do plástico, né? Obrigado, João Freire. Espero que esteja me escutando, só para confirmar que está funcionando. Meu microfone está funcionando? Ok, obrigado. Positivo. Eu queria começar agradecendo ao Alfredo Schmidt pela liderança, a execução desse congresso, a todo o time que está participando, aos patrocinadores, que são muito importantes, obrigado. Aos meus panelistas, professor De Paoli, professor Bom Tempo, eu concordo muito com o que vocês expuseram nesse momento. Eu também tenho participado, gostei muito da conferência hoje de manhã, eu acho que eu vou ganhar o certificado, vou continuar assistindo. Né? Eu só estou preocupado com esses 70% aí, porque eu assisti só uma das salas, eu vou chegar a 50% no final do dia. Mas vou passar o dia aí conectado. Hoje de manhã, uma das palestras que me inspirou mais foi a palestra oferecida pela Fabiana Quiroga, da Braskem. Essa palestra mostra que a empresa, o setor brasileiro, está comprometido a continuar na liderança da inovação sustentável. Né? Agora, então, eu vou juntar essa palestra apresentada pela Fabiana, que me inspirou muito, achei muito interessante, com o tema do nosso debate. Então, qual a minha visão e as versões, né, dos plásticos na saúde, nos alimentos e no nosso cotidiano. Eu vou focar na saúde,
principalmente na relação da pandemia, e a minha experiência em acompanhar a resposta à indústria de plásticos, especificamente aqui no Canadá, mas eu tive que interagir com outras empresas, os fornecedores de matéria-prima, de resina, especificamente de polipropileno em outros países, porque fabricantes locais precisavam desenvolver as máscaras, por imposição do governo federal e do governo das províncias de Ontário, da província de Ontário, era necessário o uso de máscaras. Então, houve o desenvolvimento dessa produção local de máscaras. E aí o problema de achar a matéria-prima. A matéria-prima para se fazer as máscaras não é uma matéria-prima, um plástico, que é o polipropileno, estou me referindo ao polipropileno, que tem um mercado muito grande, são poucas as empresas que fazem, existem praticamente 2 rotas, e é um plástico que precisa de uma característica muito específica para que a máscara consiga atingir as normas que consigam combater as doenças. Então, vamos lá. Agora um pouquinho de tecnologia. As máscaras que são feitas de não tecido, elas possuem um fio que é praticamente entre 5 a 10 vezes mais fino que um fio de cabelo. Isso é o que gera a porosidade, a capilaridade, que vai reter gotículas na máscara, mas que permite que passe o ar que a gente respira. Então, houve uma resposta rápida dessas indústrias fornecedoras e a comunicação com a empresa de máquinas para que houvesse, então, a produção e a distribuição de máscaras. Eu acho que essa é uma história muito interessante que mostra que a indústria do plástico está pronta para responder às necessidades da sociedade. Agora eu vou uma que eu gosto muito, que é uma história da indústria de consumo, né? Colocar aí a questão da economia circular dentro do agronegócio, a relação da economia circular com o agronegócio e a indústria de alimentos. O agronegócio pode ser combustíveis, químicos, mas muito importante os alimentos. Nesse contexto de pandemia, a importância da refeição pronta ou da refeição entregue aumentou, como colocou o professor Vitor Bontempo muito bem, as novas necessidades de negócio. E em termos de tecnologia, existe um alimento, que eu gosto muito de usar como exemplo, que seria o alimento congelado, que o indivíduo compra, leva para casa, aquece no micro-ondas e come na própria embalagem. O que acontece com essa embalagem depois? Essa embalagem dos alimentos, não só essa, mas outras, elas tendem a ser o vilão da história, porque é uma embalagem que está contaminada com gordura, geralmente. Eu gosto de usar muito o exemplo da lasanha congelada, que é um dos meus preferidos. Eu acho que a lasanha é um alimento que se presta bem a congelar, descongelar e comer na própria embalagem. E ela tende a ser um vilão, né? Mas em alguns momentos o que existe é a falta de tecnologia, e o pessoal que acaba crucificando o plástico, né, a embalagem, não vê os benefícios que existem do acesso de alimento, a conservação de alimento. Então, eu queria parar aqui com a minha contribuição e voltar na próxima pergunta. Obrigado. Professor Leonardo, excelente as suas contribuições. E, olha, eu como engenheiro químico aí de 40 anos trabalhando no segmento de polímeros, eu não tinha essa especificidade sobre o TNT, sobre o tecido da máscara, né? Que tem aí uma tecnologia embutida, e eu acho que pouca gente tem esta leitura. Mas são, assim, exatamente isso, né? O que traz o Congresso, né? Vocês falaram aí de diversas aplicações, diversos usos, trazendo benefício para as pessoas, para a vida, para o planeta, né? Agora, também aqui já comentado bastante, né, a questão da economia circular. Nós não podemos fugir da temática economia circular, a reciclagem, o descarte adequado. E aí, então, volto a perguntar para os senhores, e agora eu vou começar invertido, professor Leonardo, se permitir, começando pelo senhor, professor, quais as leituras da tecnologia para isso, né, para contribuir na economia circular, contribuir na reciclagem, né, trazendo aí, então, o retorno com valor
desses materiais de tantas aplicações para a vida das pessoas. Por favor, professor Leonardo. Obrigado, João Freire. Agora eu vou ser um pouco mais crítico, né? A minha visão, a visão crítica a nós como atores dessa indústria de plásticos e como membros da sociedade. O que é economia circular? Por que a gente precisa da economia circular? Quando a gente faz essa pergunta, a gente tem que tomar cuidado para não tornar a economia circular num problema de resíduos sólidos. Muitos dos comentários e frases que eu escutei dos palestrantes hoje de manhã, de um ponto de vista de engenharia, se assimila a um problema de gerenciamento de resíduos sólidos. Eu vou usar um exemplo concreto aqui da sacolinha de plástico. A sacolinha de plástico é um problema quando ela para no lugar errado. E a sacolinha de plástico, ela não tem pernas, né, como outros amigos falaram. No aquecimento, o professor Bom Tempo falou isso, né? Ela não caminha até o mar e entra dentro da boca da tartaruga sozinha. Alguém jogou a sacolinha de plástico. E agora, se eu olhar para o Japão e perguntar, existe o problema da sacolinha de plástico nas cidades do Japão, como Tóquio? Não existe. No Japão, a sacolinha de plástico entra, como todos os outros materiais plásticos, de um programa de recuperação de energia, ela é incinerada. Então, essa é uma solução que funciona para o Japão e eles não têm problema de sacolinha de plástico. Essa solução da economia circular, ela não pode ser generalizada. Ela tem que ser geograficamente analisada. A solução do Japão não é a mesma solução que vai funcionar para o mercado americano ou europeu. Em alguns países europeus tem uma política econômica e social onde favorecem a reciclagem, outros países favorecem a compostagem do plástico. Então, isso é muito uma questão de geografia e de educação. Então, agora voltando, por que a sacolinha não é um problema no Japão? Porque ninguém joga lixo na rua, e se alguém jogar lixo na rua, por descuido ou por acidente, vai haver um indivíduo que vai coletar aquele lixo. Aqui onde eu moro, na cidade de Waterloo, no Canadá, é muito parecido. Não existe lixo na rua. Quando eu vejo lixo, de uma maneira sensata, eu tento recolher o lixo na minha rua. Então, esse problema do lixo que a gente tem conversado, que o plástico gera, é um problema de educação num determinado lixo, não é um problema do material. De onde é que vem esse problema, então? Vem da nossa falta de educação e de treinamento, tanto a nível de indivíduos, como a Fabiana colocou, né? Um pouco ela falou como profissional e um pouco ela falou como mãe. A minha filha vê isso e eu não tenho como responder para ela. A minha filha vê um indivíduo colocando lixo no chão e eu não tenho como responder isso para minha filha. Então, como a gente educa a nossa sociedade? Uma resposta é o programa Tampinha Legal. O programa Tampinha Legal não vai resolver o problema do lixo plástico. Ele vai ensinar a sociedade, principalmente os jovens, de como resolver esse problema, e no futuro todos os indivíduos vão se comportar como os japoneses se comportam. Ninguém joga lixo no chão. Uma segunda função da educação é a interação entre a universidade e as empresas. É um papel das empresas que processam o plástico de conversarem com as universidades, principalmente a nível de graduação, e proporcionar, por exemplo, estágios para que os engenheiros, os futuros engenheiros mecânicos, engenheiros químicos, o pessoal do gerenciamento entendam quais são as dificuldades dentro da empresa e tragam a nível de graduação como esse treinamento tem que ser melhorado. Quando meus alunos perguntam se eles têm que fazer pós-graduação, a minha resposta é a seguinte: na graduação, vocês vão aprender resolver problemas que nós já conhecemos a solução. E a evidência disso é que existem manuais de soluções para os problemas nos livros-textos. Né? É quando o indivíduo passa para o nível de pós-graduação que ele começa a resolver problemas, a entender problemas que não estão bem resolvidos ainda. Então, o problema da economia circular, hoje em dia, ele é um problema a nível de pós-graduação.
é um problema que ele tem que ser entendido, ele tem que ser colocado em contexto. Nós estamos lidando com materiais que eles têm 100 anos, o plástico tem 100 anos como material na nossa sociedade. O termoplástico, como a gente gosta de usar ele, o polipropileno que termoforma, que injeta, que faz extrusão, ele não é um material natural, ele é um material feito pelo homem, um material sintético. Então, assim como a gente aprende a usar ele no nível de tecnologia, a gente vai ter que aprender a usar ele também no contexto de economia circular. Obrigado. Muito obrigado, professor Leonardo. Então, nessa minha alternatividade aí de painelistas, né? Vou chamar agora o professor José Vitor Bom Tempo, que no seu currículo tem lá também uma atuação nas questões de políticas públicas e estratégias para o desenvolvimento. É isso, professor José Vitor? Sim. Bom, obrigado, Freire. Então, eu acho que a ideia, continuando a reflexão do Leonardo, eu acho que ele desenvolveu muito bem, né, para o meu gosto, a questão cultural, né, as diferenças culturais, as diferenças de educação, né, que fazem com que, né, a economia circular, né, se torne uma coisa, eu acho que às vezes não é nem nacional, quase local, quase regional, né? Essa é uma dimensão importante que não pode ser esquecida, né? Então, as soluções vão ser diferentes. Mas antes tem uma retificação importante, Léo. Quem falou a história do plástico não tem perna, não tem asa, foi o senhor Alfredo Schmidt, entendeu? Então, vamos Obrigado. atribuir a ele, porque se eu deixar passar isso, certamente nunca mais vou ser convidado para o quinto, sexto, para os próximos eventos, com toda a razão. Né? Afinal de contas, ele faz a frase que ele diz, pô, agora eu sou frasista e tal, uma frase divertida, interessante, e você muda o autor, isso, né, não pode. Né? Então, a frase é do seu Alfredo Schmidt. Mas, bom, então, o Leonardo pegou muito bem, né, essa dimensão cultural. Né? Eu tive a ocasião de morar 1 ano no Canadá, sei o que é, né, o jeito canadense de ser, o jeito americano é diferente, o japonês mais ainda, né, e nós temos as nossas grandes particularidades. Né? Agora, eu acho que no que a gente tem trabalhado na economia circular, né, nós temos lá uma disciplina no mestrado e doutorado, que é uma reflexão sobre como estruturar a economia circular. Né? Uma coisa que a gente percebe é que tem dimensões tecnológicas que precisam avançar, né? O próprio Leonardo deu o exemplo lá da embalagem da lasanha, né? Então, você tem desafios tecnológicos, né? E tem outros desafios de inovações não tecnológicas. Eu vou insistir até num ponto parecido, que eu acho que, porque na hora que eu penso na cadeia invertida, na logística reversa, como se chama, mas é mais do que isso, né? Eu tenho na economia circular um conjunto de agentes com os quais eu não lidava diretamente ou muito pouco envolvia. Então, eu tenho uma heterogeneidade, eu tenho uma construção que é muito desafiadora. Né? Então, essa é uma dificuldade que eu até percebi essa discussão nas apresentações lá da Braskem, da Ellen MacArthur, na parte da manhã e em outras também. Né? Essa é uma dificuldade muito importante. Né? E quando eu estou no terreno da tecnologia, né, alguns anos atrás, nós fizemos um trabalho sobre a reciclagem química. Né? E aí o que a gente achou, tem uns 7, 8 anos isso, o que nós achamos era que as tecnologias até existiam, mas ninguém conseguia estruturar um negócio, porque tinha instabilidade na oferta da matéria-prima, na oferta dos rejeitos plásticos a serem reciclados, e tinha uma instabilidade também na ponta do produto. A gente até está tentando atualizar esse trabalho, e hoje você tem uma diferença. Hoje a Braskem estava lá, né, colada com a ideia da reciclagem química. Né? E quando eu penso na reciclagem química, que é voltada, em tese, né, para resíduos que não tinham outra forma de valorização, ela tem a vantagem que ela pode voltar à resina virgem, pode voltar à própria nafta. Né? Eu fico aí com uma tecnologia que precisa ser desenvolvida, otimizada, crescer, né, escalada, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho a reciclagem mecânica, eu tenho os redesigns que vão modificar
né, o uso, reduzir eventualmente o uso, né, que todo mundo falou da economia circular. Então, ajustar tudo isso é bastante desafiador. Quer dizer, o problema não é pequeno. Eu gostei muito de ver todas as intenções hoje, todas as propostas. Eu acho que elas mostram uma maturidade, um avanço nessa reflexão, mas eu acho que tem um problema aí nas questões, tem um problema de tecnologia que precisa ser desenvolvido, né? Bom, eu estou vendo algumas empresas químicas, petroquímicas, dizerem que vão colocar unidades de reciclagem química ao lado dos seus crackers e tudo. Mas unidades que eles falam em 20, 30 mil. Quer dizer, o que isso vai consumir dos rejeitos plásticos, se eu pensar que eles estão espalhados pelo país todo, né? Será que tem um espaço para aparecer unidades de reciclagem química nas cidades médias, né, como uma maneira de valorizar esses rejeitos ao longo do país, e isso ser transportado como óleo? Eu estou especulando, eu estou dizendo que tem desafio que é tecnológico e desafio que é de estruturação. Essa é a palavra que nós gostamos de usar, de estruturação desses negócios, né? Acho que esse é um desafio muito importante e que precisamos manter, né, acesa a discussão e os experimentos, né? Sempre lembrando, né, Leonardo, sem esquecer que isso tem um aspecto de solução regional muito importante. Muito obrigado, professor José Vitor. E retornando ao início, mas não chegando no fim, agora, então, gostaríamos de ouvir o professor Marco Aurélio Paoli, né, também na mesma temática, né, economia circular, nesse conjunto, né, de aplicações tão positivas, mas precisamos olhar com toda essa complexidade já exposta aí pelos os que falaram anteriormente aí. Professor Marco Aurélio, por favor. Muito obrigado. Eu vou só tentar complementar o que os meus antecessores já falaram, foi muito bem colocado, mas o Leonardo ele tocou num ponto importante, que eu inverteria aqui a temática, dizendo descarte adequado, reciclagem e economia circular. Porque tudo isso, quer dizer, toda a economia circular, toda a reciclagem depende do descarte adequado, certo? E o descarte adequado, como ele colocou, depende da educação. Eu vou dar um exemplo. Há cerca de, talvez, uns 20 anos atrás, foi implantado em todos os institutos de química de todas as universidades do estado de São Paulo, com financiamento da FAPESP, programas de gerenciamento de resíduos químicos. Ou seja, os institutos de química receberiam a verba se implantassem um programa de gerenciamento de resíduos químicos. Ou seja, nada mais seria descartado da pia, certo? Então, todos os laboratórios de pesquisa e de ensino tiveram que implantar programas de gerenciamento de resíduos. Então, um aluno de química geral, ele aprendia que, terminando a prática no laboratório, ele tinha que descartar o ácido, resíduo ácido, na frasco de resíduo ácido, resíduo orgânico no frasco de resíduo orgânico, e assim por diante. E com isso, então, nós criamos várias gerações de químicos, engenheiros químicos, ou seja, todos os alunos que passaram por laboratórios dos institutos de química das universidades paulistas passaram por esse processo. Ou seja, isso daí era uma coisa que não tinha jeito. Terminou o experimento, você tem que descartar no lugar adequado, porque senão você vai ser reprovado, simplesmente. Então, nós criamos várias gerações de químicos que, desde a primeira vez que entraram no laboratório, tiveram que aprender o que era o descarte do resíduo químico. E eu acho que na área do plástico é a mesma coisa. Nós temos que criar, né, nas próximas gerações, essa mesma mentalidade. Quer dizer, o copinho plástico ele tem que ir para o lixo plástico, e assim por diante. É a mesma coisa que o Leonardo faz de catar o lixo. Eu moro em frente de uma praça muito bem arborizada e toda vez, de vez em quando, eu dou uma volta nessa praça, eu levo uma sacolinha. Eu volto com ela cheia, cheia de plástico. Aí eu jogo lá no meu
na minha lixeira de plástico, certo? Que depois passa a coleta seletiva e leva. Então, é isso. Quer dizer, não adianta nós termos... Existe tecnologia muito sofisticada para reciclagem, existem empresas que produzem plantas completas. Se hoje eu quiser montar uma empresa de reciclagem, eu posso comprar a planta completa, da lavagem ao pellet. Já tem. Eu só tenho que pegar o financiamento, alugar o galpão e comprar a planta. Agora, de onde vem a matéria-prima? A matéria-prima vem daquela pessoa que descartou no lugar certo, o reciclador pegou, ou a coleta seletiva da cidade pegou e levou para ele. Então, essa questão do input, né, da matéria-prima, que vai depender do público e da educação. E eu sempre digo que jogar uma garrafa PET no meio ambiente, agora do ponto de vista financeiro, né, me dá pelo menos 3 prejuízos. Um, eu estou jogando matéria-prima fora. Segundo, eu estou agredindo o meio ambiente. Depois eu vou gastar, vou ter que investir novamente para recuperar o meio ambiente. Então, jogar o lixo no lugar inadequado me dá um prejuízo danado, certo? Então, essa é uma mensagem importante. Quer dizer, se nós quisermos investir em economia circular, em reciclagem, nós temos que investir em educação. Nós temos que chegar lá no jardim de infância, colocar 3 latas de lixo: plástico, vidro, material orgânico e metal, 4. E, a partir daqui, começar a educação. Esse, eu acho, é um ponto muito importante que nós temos que, quer dizer, enfatizar. E o exemplo que nós tivemos aqui da educação com descarte de resíduos químicos foi muito claro, né? É uma coisa a médio e longo prazo. Hoje, todas as gerações de químicos que foram formados aqui têm plena consciência que não pode terminar um experimento e jogar o resíduo na pia. Obrigado. Então, o tema economia circular, transitamos aí com uma magnitude impressionante, né? Passando da questão educacional, cultural, tecnológica, isso aí realmente a gente enxerga que existe uma convergência, né? Uma convergência de todas as posições sobre a importância de tratarmos esse tema. Só que agora eu vou convidar vocês, prezados professores, agora a pensar no futuro, né? O que pode se entender com os grandes guidelines, com as grandes tendências desse material, destes produtos, das possibilidades de aplicações, né? Saindo um pouco da caixinha, saindo um pouco dessa nossa vida, né? do nossa realidade, mas tentar enxergar o futuro. Para onde vai, né? Essas possibilidades do material plástico, e incluindo nesta visão, né? Nessa visão, o que é também que traga uma solução para todas as questões aqui abordadas. Professor, então, agora vamos começar com o professor José Vitor Bom Tempo, né? Que nos poderia, então, nos ajudar aí a pensar no futuro, professor. Pois é. Bom, é sempre... Bom, eu diria que não é arriscado, né? De certa forma é arriscado, por outro lado, em geral, não vem cobrar da gente depois porque não foi nessa direção, né? Mas, bom, veja, de alguma maneira, talvez a gente pudesse pensar que a economia circular é um problema, hoje, um problema dado, né? O problema para o futuro, já entendido e com todas essas nuances que nós discutimos aqui, e muitas outras que podem ser levantadas. O problema do futuro é mais do que economia circular, né? É sustentabilidade, é descarbonização. Eu poderia ser muito bem sucedido na economia circular sem necessariamente ser tão profundo, tão assertivo e tão bem sucedido na questão da descarbonização, né? Então, eu preciso de carbono zero ou, às vezes, até, em alguns casos, pensando em negativo, né? Isso, nas palestras de hoje, a gente percebe, né, essas etapas. E quando eu olho as petroquímicas, né, a gente percebe, tem um trabalho da OCDE de 2 anos atrás, The Future of Petrochemicals, que ele identifica
que a petroquímica seria, daqui a pouco, o setor com maior taxa de crescimento do consumo de fósseis, já que o consumo de plásticos vai crescer, né? E a gente viu que pelos países em desenvolvimento e tal, esse crescimento é natural, ele vai acontecer, né? E eu, então, já que o transporte se modifica, a petroquímica passaria, né, a ser um setor com taxa que responderia pela maior parte do crescimento do consumo de petróleo, né? E esse processo todo, né, recentemente, a gente tem visto muita reestruturação das refinarias, que, já pensando numa redução do consumo de derivados, e isso convergindo para unidades que começam a lidar com cargas renováveis, com óleos, com graxas, com resíduos, com gorduras, né? E, ao mesmo tempo, né, e aí caímos num terreno que a gente tem trabalhado muito, já que o meu grupo de pesquisa é Grupo de Estudos em Bioeconomia, né, a valorização dos recursos renováveis, a valorização dos resíduos, né? Então, para mim, é inevitável que a gente, ao pensar no plástico do futuro, pense nos bioplásticos, né, que é uma agenda muito complicada. Os bioplásticos, hoje, eles são 2% do valor do total do mercado. É 1% em volume, como eles são mais caros, é 2% do valor, né? Tem taxas de crescimento muito altas, mas, bom, uma base muito baixa, a taxa de crescimento alta necessariamente não é tão empolgante, né? E eles trazem desafios muito interessantes, né? O primeiro desafio é que alguns desses bioplásticos são o que a gente chama de drop-in, quer dizer, eles são a versão bio-based, a versão baseada em recursos renováveis do fóssil. Exemplo, polietileno da Braskem, né? O polietileno da Braskem, ele é igualzinho o polietileno feito de nafta ou de gás natural, só que ele é feito a partir do etanol. Então, esse é um tipo de plástico. Então, ele para a economia circular, o descarte, para reutilização, para reciclagem de todos os tipos, ele é a mesma coisa que o velho polietileno lá, que foi desenvolvido lá, né, lá em 1940 e poucos, né? Quer dizer, por outro lado, eu tenho uma geração de bioplásticos que são novos polímeros, né? Polímeros que não fazem parte desses grandes poliolefinas e termoplásticos que nós conhecemos, né? Esses materiais, às vezes, são biodegradáveis, mas, às vezes, são biodegradáveis em certas condições. Então, eles têm uma interferência no uso, primeiro que eles podem trazer funcionalidades interessantes, o PLA é um exemplo, é o mais antigo, é o que mais tem tido investimento, tem até uma onda de investimento agora bem interessante nele, mas esse material traz bastante dificuldade, né? Bom, você fala que é biodegradável, isso pode ser interessante para certas aplicações, por outro lado, se ele é biodegradável só em condições industriais e não domésticas, isso, em vez de ser uma solução, complica o problema, né? E nós temos, então, toda essa agenda dos bioplásticos que sai, inclusive, das mãos e do domínio das tradicionais empresas petroquímicas. Você tem novas empresas, né? É meramente ilustrativo que eu vou citar, não estou dando o exemplo da empresa, né? Então, tem uma empresa fazendo uma resina que pode substituir o PET, né? Se a Coca-Cola e todos os produtores de embalagens, bebidas, água mineral e refrigerante, etc., quiserem trocar o PET atual fóssil por alguma coisa não fóssil, eles têm dois caminhos, né? Ou faz um PET renovável, né? Igualzinho o PET fóssil, mas de matérias-primas renováveis, tem lá seus importantes desafios, isso tem empresa tentando fazer, ou troca a resina, uma empresa que tenta investir na troca de resina, né? Aí faz o PEF, que é, no momento, talvez o candidato principal. Mas aí eu tenho que saber como é que isso vai funcionar na reciclagem, parece que não funciona muito mal, mas eu tendo a ter uma certa variedade de materiais, e começo a ter material que, inclusive, não vem da imitação do material petrolífero, né? Pode vir da indústria de papel e celulose, né? Tem uma empresa finlandesa, a Stora Enso, muito interessante, que está se convertendo num produtor de biomateriais, que ela traz soluções tipo plástico, soluções de filme, soluções de embalagem, né? Toda semana você vai encontrar uma novidade. Então, ela não é uma petroquímica, não vai ser uma petroquímica, mas ela vai participar do plástico do futuro. Então, tem um futuro muito interessante, muito rico, muito variado e com novos desafios para quem estiver nesse jogo.
Então, muito obrigado, professor José Vitor. Dando sequência aqui, então, com o professor Leonardo Simon, né, na temática. E o futuro? O que nós podemos imaginar como os grandes guidelines aí do plástico no futuro? Obrigado, João Freire. Eu vou agora mudar minha postura de crítica para uma postura otimista. Eu gosto muito de ser otimista sobre o futuro. Eu queria começar concordando com a exposição do professor De Paoli e do professor Bom Tempo com relação à economia circular e resgatar essas colocações que eles fizeram há pouco para a economia circular no futuro. O que seria a economia circular e o plástico no futuro? Eu gostaria de dividir a minha visão, né, em alguns compartimentos, algumas dimensões, para que a gente consiga fazer uma reflexão. Existem materiais plásticos que são utilizados em aplicações duráveis. O exemplo que eu gostaria de utilizar é o plástico, o tubo de polietileno para água em construção civil, que tem dominado o mercado. Tubos de polietileno com garantia de mais de 50 anos. Isso é uma revolução. E na mesma dimensão, eu colocaria, mas um nível, os materiais de vida curta, que são essas embalagens que a gente fala tanto sobre elas, né? O canudinho plástico, todos esses assim, single use, todos esses materiais que a gente usa em vida curta. Um outro contexto, uma outra dimensão é a fonte da nossa matéria-prima. A nossa matéria-prima para os plásticos vem predominantemente do petróleo, com exceção da celulose, do acetato de celulose, que é um dos plásticos mais antigos, que vem da celulose, né, um termoplástico. Nosso vem predominantemente do petróleo. Se a gente retirar, ou se a gente tiver o desejo de tirar o petróleo dessa equação, né, do ponto de vista de engenharia do cálculo, né, se a gente disser assim, vamos eliminar esse termo da equação, o que vai influenciar no resultado dessa equação? Quais são os resultados, as variáveis que ainda a gente já tem se a gente tirar esse termo? A nossa fonte de átomos atualmente ou é o petróleo ou é o agronegócio, a agricultura. Temos o exemplo aí da indústria de papel e celulose, a indústria dos óleos industriais, o óleo da soja, que é utilizado para inúmeros químicos, como afetando os plásticos, seria a espuma de poliuretano, que é feita com óleo de soja, exemplo específico. Então, se nós tirarmos o petróleo nessa dimensão da onde vem a nossa matéria-prima, e nós vamos voltar para o agronegócio. No Brasil, nós temos o agronegócio, vamos dizer assim, um dos melhores exemplos no mundo com relação ao biocombustível, que é o bioetanol do Brasil. É um negócio que funciona muito bem, ele tem a sua estrutura, como colocou o professor Vitor Bom Tempo, ele tem uma estrutura que favorece devido à sua geografia. No Canadá, o bioetanol não tem a produtividade necessária. Então, voltamos para aquela condição da geografia, da educação na geografia. Então, nós temos aí os duráveis, os vida curta. Da onde vem nossa matéria-prima? Do petróleo ou do agronegócio? Estendendo essa dimensão de onde vem a nossa matéria-prima, eu gosto muito de refletir os ciclos dos átomos que nós conhecemos ou estudamos, né? O ciclo do nitrogênio na atmosfera, o ciclo do hidrogênio na atmosfera, o ciclo do carbono na atmosfera. São ciclos estabelecidos por idades geológicas. Esses são milhares e milhões de anos que estabeleceram como a água evapora, precipita, volta para o mar ou para o rio. O ciclo do nitrogênio, a capturação do carbono do CO2. Quando a gente coloca começar novos materiais, a gente tem que estar, se a gente tem esse desejo de economia circular, a gente tem que pensar que agora nós estamos, com relação ao plástico, nós estamos lidando com materiais
essencialmente moleculares, em contraste aos materiais metálicos ou às cerâmicas e aos vidros, que são de outra natureza. Essas ligações moleculares, elas precisam de uma tecnologia que é pouco conhecida. Então, nós temos aí, eu acho que algumas centenas de anos à nossa frente, porque nós estamos começando agora a idade dos plásticos, nós temos 100 anos da idade do plástico. Tá? Eu quero fazer 2 exemplos aí, um exemplo que eu já estou saindo do meu tempo aqui, um comentário com relação aos plásticos que nós conhecemos hoje. As soluções existem, eu sou otimista que as soluções existem, se nós estivermos abertos para combinar a essência da tecnologia com a estrutura, que é a educação da sociedade. A maioria dos nossos problemas vão ser resolvidos com os produtos que nós temos hoje. O que eu penso muito são os plásticos que nós estamos inventando agora e que vão entrar no mercado nos próximos 15 e 30 anos. Os plásticos que vão ser utilizados em baterias para nossa mobilidade, que nós já estamos vendo isso. A complexidade dos plásticos utilizado na internet das coisas, nos telefones celulares, nas mobilidades. Eu tenho um filho que vai começar o 2º grau, está fazendo 14 anos, e eu digo para ele assim, essas telas que a gente vê, né, em todos os lugares são telas. Essas telas, quando eu era pequeno, eu assistia um desenho animado dos Jetsons, que eles utilizavam telas para se comunicar, um telefone que tinha uma televisão, e hoje isso é uma realidade. Essas telas, elas vão se tornar material de consumo, essas telas, assim como a gente troca de carro, troca de roupa no futuro. E isso vão ser feito com materiais muito mais complexos, do ponto de vista atômico e molecular, e que vão precisar soluções para a economia circular que a gente ainda não conhece. Obrigado. Muito obrigado, professor Leonardo. Então, dando sequência nesse bloco, agora encerrando aí com o professor Marco Aurélio Paoli, né, nesta visão do futuro, o que podemos esperar aí para a questão como um todo, né, tanto as aplicações quanto as fontes de matéria-prima e as soluções, né? Ou seja, na realidade, como já dizia a nossa primeira palestrante da Fundação MacArthur, tem que se pensar o conjunto todo para que se tenha soluções realmente sustentáveis, desde a sua matéria-prima, a sua produção e a sua terminalização. Professor Marco Aurélio Paoli, fazendo aí a sua pronunciamento. Essa questão do futuro é uma questão bastante interessante, porque muitas coisas que hoje se vê como coisas assim altamente inovadoras começaram a ser pesquisadas há mais de 10 ou 15 anos atrás, né? Por exemplo, os nanocompósitos começaram a ser pesquisados na década de 80 do século passado, né? A primeira patente foi de 1990. E a aplicação, né, de plásticos modernos, por exemplo, os LEDs orgânicos. O LED orgânico é um polímero, e os plásticos são polímeros, né? Para um LED orgânico funcionar, você precisa de um outro plástico, que é um plástico que conduz corrente elétrica, né? E isso já é produzido em grande escala há mais de 10 ou 15 anos, né? Isso que o Leonardo falou aí da televisão, né? Mais antigamente tinha uma história em quadrinhos, que era do Dick Tracy, que ele tinha uma televisão no relógio de pulso, né? Era uma história em quadrinhos, saía as tirinhas, né? Eu vi um relógio de pulso desse com televisão num congresso aí em San Diego, acho que foi 2001, 2000, qualquer coisa, né? Então, isso tudo já é coisa velha, né? Então, o LED orgânico já é velho, né? As células fotovoltaicas de plástico flexíveis também já estavam no mercado há uns 15 anos atrás, né? Então, tudo isso é coisa velha. Então, se a gente for pensar realmente no futuro, o que eu vejo para o futuro é o seguinte: os termoplásticos são um produto da indústria química.
A indústria química precisa da matéria-prima. A matéria-prima hoje é o petróleo. Por outro lado, se nós olhamos para o outro lado, quais são os 2 polímeros mais abundantes no nosso planeta? São a celulose e a lignina, né? Eles são abundantes. Qualquer planta tem celulose e lignina. Grama, árvore, arbusto, qualquer um. Muda um pouco a estrutura da celulose, muda a fase cristalina, muda um pouco a estrutura da lignina, basicamente são as mesmas. Então, o que nós esperamos para o futuro, para a indústria de plásticos obter matéria-prima, são as biorrefinarias. Quer dizer, o que o nosso futuro vai nos reservar para daqui a 20, 30, talvez menos décadas, são as biorrefinarias. Existem muitos grupos de pesquisa trabalhando em cima, por exemplo, do craqueamento da lignina. Da mesma maneira que você faz o craqueamento do petróleo, você pode fazer o craqueamento da lignina. O que você tem, é claro, que desenvolver os catalisadores adequados, o processo adequado. Não se passou o craqueamento do petróleo de um dia para o outro. Ele levou muitas décadas para desenvolver os processos e os catalisadores adequados. E vai levar um certo tempo para se desenvolver catalisadores e sistemas adequados, por exemplo, para craquear a lignina, produzir matérias-primas para nós chegarmos no plástico. Certo? Então, quer dizer, o que eu vejo, assim, se nós formos pensar em plástico do futuro, o plástico do futuro vai ser gerado a partir de matérias-primas de fontes renováveis, como, por exemplo, a lignina, que em biorrefinarias que vão gerar as matérias-primas. Sejam eles para qualquer aplicação, e eu vou citar aqui uma outra nova, velha aplicação. Se vocês pegarem um avião da Boeing hoje em dia, não tem mais cortininha na janela. Você tem um botão que você aperta, a janela escurece ou clareia. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de viajar num desses modelos novos. Aquilo ali é uma janela de policarbonato com material eletrocrômico. É tudo material, é tudo plástico, tudo material polimérico, que começou a ser pesquisado lá uns 20, 25 anos atrás. Então, se nós esperarmos, né, ou sobrevivermos a mais algumas décadas, nós vamos ver as refinarias oil-based passarem a ser refinarias bio-based. E, com isso, talvez a gente consiga salvar a raça humana. O planeta ele vai sobreviver. Daqui a 200 milhões de anos, o planeta ainda estará aqui, rodando em volta do Sol. Eu quero saber se a raça humana vai sobreviver. É dessa que a gente tem que cuidar. Então, dentro dessa mensagem do futuro, acho que o futuro são as biorrefinarias que vão gerar as matérias-primas bio-based para produzir os plásticos, para atender as necessidades do mercado. Obrigado. Obrigado aos colegas aí também que contribuíram bastante. Seu microfone está mudo. Ele está com o microfone desligado. Ele está teimando comigo aqui, né? O polímero não está muito bom aqui, porque eu abro ele por conta própria. Muito obrigado pelas suas leituras do futuro, né? E eu acho que realmente a diversidade apresentada aqui cumpriu o objetivo que tínhamos, né, ao chamar os senhores professores, doutores aí para trazer esta visão, né, tanto da questão das aplicações, da qualidade, as questões mais focadas na economia circular e o futuro, né, com posições bastante complementares, né, configurando que já se tinha claro, né, que já se tem claro, que não é uma solução única que vai trazer, enfim, a convergência, vai trazer a solução para essas questões. Eu tenho aqui, professores, umas leituras, né, e uma pergunta dos nossos ouvintes, nossos congressistas, né? A primeira delas é do nosso amigo Júlio André Willig, que é aqui do Sindicato do Plástico, que lembra que há alguns anos atrás houve a campanha, né, em que se falava: o plástico não tem asa, não tem perna e não tem nadadeira. E a armazenagem é que o descarte adequado é que traria a solução. Então, isso aí já é, né, assim,
o jargão aqui do Sindicato do Plástico do Rio Grande do Sul, trazendo aí as suas contribuições para essa discussão, né? Uma pergunta aqui mais objetiva, professores, é em relação às sacolas, né? Concordo com a importância delas, né? Mas falta educação. Foi citado aqui, né, mais de uma vez a questão educacional, a questão cultural, né? E precisamos evoluir para as resinas biodegradáveis. Também já fez parte aqui das suas colocações a questão da biodegradável. Mas eu não sei se vocês gostariam de fazer um complemento. Ficam à vontade aí, por favor. A questão da biodegradabilidade já foi citada, mas, por favor, fiquem à vontade para complementações. Eu gostaria de fazer só uma observação. Não basta ser biodegradável. Em primeiro lugar, é preciso fazer uma análise de ciclo de vida para saber se realmente aquele material beneficia o meio ambiente. Em segundo lugar, biodegradável é definido como um material que se decompõe em CO2 e água em uma planta de compostagem. Ou seja, se não houver a planta de compostagem, não vai resolver nada usar um material biodegradável. Obrigado. Muito obrigado pela contribuição. E aqui, adicionalmente, uma pergunta aqui do Augusto Morita, né, que coloca aí a questão dos preços, né, que esses materiais biodegradáveis, esses materiais muito se desenvolveram durante as crises do petróleo, por óbvio, né, contando espaço no mercado, né, por óbvio, aí, trazendo aí, então, algum desenvolvimento desses biodegradáveis, mas que também tem todas essas questões aí. Como é que biodegrada, né, e como é que trata essa logística, né? Eu tenho aqui uma colocação, né, de um dos nossos congressistas que pergunta: e os plásticos mais complexos de degradação ou de reciclagem, como o poliuretano, epóxi e elastômeros? Quais a visão de vocês? Poliuretano, ele cita especificamente o poliuretano, epóxi e elastômeros como mais complexos de serem reciclados. A pergunta é de José Eduardo Salgueiro Lima. Se meus outros panelistas permitirem, eu vou começar a responder essa aí. Fique à vontade. Obrigado. Essa é uma pergunta difícil. Vamos colocar assim, nós temos os plásticos termoplásticos e os termofixos. A reciclagem dos plásticos termofixos é de grande dificuldade tecnológica. É similar ao problema de reciclagem de cerâmicas. As cerâmicas precisam de temperaturas muito altas para serem reprocessadas. Um problema que eu estou mais exposto é o problema da reciclagem da fibra de carbono. Fibra de carbono que seria meio tangencial à indústria plástica, mas a fibra de carbono ela traz para os compostos termoplásticos ou termofixos uma relação de peso e resistência mecânica muito grande. Ela facilita muito, mas ela precisa de temperaturas muito altas para serem recicladas. Todas as resinas termofixas têm esse problema. Isso aí pode ser visto agora do ponto de economia circular. Se a energia para reciclar é muito alta, né, devemos parar de usar as resinas termofixas? Eu acredito que em algumas aplicações a gente pode melhorar, né? Podemos melhorar? Sim, podemos melhorar. Existem muitas aplicações, eu trabalho nos meus projetos de pesquisa com a indústria automotiva, na minha cidade aqui é perto de Detroit, e existe muita preocupação da indústria automotiva não enviar material para o lixão. É zero lixão a diretiva. Então, quando um carro é feito, quando um automóvel é fabricado, existem peças que têm falhas ou existem alguns métodos de fabricação, como furar um metal, cortar um plástico, onde geram rebarbas ou materiais que devem ser reciclados. Mas toda a parte da cerâmica, os materiais cerâmicos ou os materiais termofixos, eles geram um problema hoje. Então, essa é uma pergunta que não tem uma resposta fácil. Muito obrigado, professor. Posso acrescentar uma coisa rapidinho?
As poliuretanas podem ser recicladas quimicamente. Existem processos de reciclagem química de poliuretanas. Só essa observação. Muitíssimo obrigado, senhores. Professor Marco Aurélio Paoli, professor Vitor Bom Tempo, professor Leonardo Simon. A organização do Congresso, do 4º Congresso Brasileiro do Plástico, agradece novamente a participação de vocês com uma magnitude relevante, realmente contribuições extremamente relevantes, e gostaríamos, então, de reiterar esse agradecimento. Muitíssimo obrigado, já temos com o tempo esgotado, e agradeço a todos a sua participação novamente. Uma boa tarde. Nós que agradecemos pela participação. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Espero que continuem com a gente aí, tem mais outras palestras aí para frente. Conseguiu o Nossos certificado, né, Leonardo? agradecimentos.